Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Nós vamos conversar nesta edição sobre um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que está analisando o projeto de lei que cria o Estatuto da Vítima. O objetivo da proposta é proteger os direitos de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos por ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias, como por exemplo a de Covid-19. Mas, de acordo com o Estatuto, as vítimas devem ter direito à comunicação, à defesa, à proteção, à informação, à assistência, além do apoio e tratamento individualizado, não discriminatório, desde o primeiro contato com os profissionais, seja da área de saúde, da segurança pública ou da justiça. E quem vai avaliar o Estatuto são as deputadas Tia Heron, do Republicanos da Bahia, que preside o grupo, e deputada Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia, também integrante do GT. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atender o nosso convite, participar e discutir sobre esse tema tão importante aqui na Câmara. Eu gostaria de começar com a deputada Tia Heron, que preside esse grupo, para a senhora dizer como surgiu a iniciativa desse projeto, já que a gente tem vítimas de tão diversas áreas. Como é que está sendo o trabalho desse grupo? Quero primeiro lhe cumprimentar, lhe parabenizar por esse mês de março, Regina. É uma alegria enorme estar aqui hoje partilhando desse programa com nossa queridíssima deputada, nossa querida Jaqueline Cassol. Nós havíamos feito aí porque os deputados da Câmara, na verdade, são notas complementares. E na época nós fizemos o projeto, né, que protegia as crianças do crime de tortura. E um deles foi o do Henri Borel. E eu tive essa honra de compartilhá-lo com a deputada Cassol. E nós aprovamos, fomos exitosos, né? Havia ali vários apensados, e com isso eu fui demandada pelo grupo de Vítimas Unidas, na pessoa de uma das vítimas, que foi a Tabata Yamuti. Ela fez inclusive uma fala, porque na rodada de nossas audiências, as vítimas têm ali a garantia de participação, e foi um depoimento bastante proveitoso para os técnicos legislativos da época, e foi daí que me foi apresentado o código que já estava na Câmara desde 2020, mas que não havia possibilidade de mexer, porque estava ainda de forma muito lenta, encaminhando para a comissão especial. Ora, a comissão especial tem realmente um processo mais demorado. Foi quando, então, o presidente Arthur Lira, e aqui eu preciso fazer justiça, porque o presidente, independente da questão política partidária, que é da natureza dessa casa, ele pensou suprapartidariamente, porque esse é um tema do Brasil, isso é um tema do mundo. Nós vimos isso a partir dessa questão pandêmica com o Covid-19. Então ele me demandou, dizendo: Tia Heron, vamos criar um GT, que é um grupo de trabalho muito mais prático, é composto ali por 16 deputados, né, todos com especialistas na área do tema, interessado com essa pauta, né, e ele teve o cuidado de olhar nominalmente cada um. Isso foi muito importante, tem acompanhado e recentemente já cobrou. Cadê o texto? Está pronto? Então, o GT assim, está de vento em popa, nós estamos já numa reta final, logo para entrar em um requerimento de urgência. Nós temos aí um relator preparadíssimo, que é o deputado Gilberto Nascimento, né? A autoria, inclusive, desse estatuto, ele nasce do berço do deputado Rui Falcão, deputado experiente. Nós temos um apensado também muito mais estruturado, né, que é o deputado Eduardo da Fonte. Então, veja que tem uma gama de deputados extramuros do GT. Deputada Jaqueline, a senhora que é uma integrante bem atuante, né, tem trazido temas para serem discutidos, queria que a senhora falasse dessas audiências públicas que já foram promovidas. Bom, Regina, primeiro, né, um privilégio imenso estar aqui contigo e partilhando, né, essa tribuna com a deputada Tia Heron, que faz um trabalho belíssimo na Câmara. Então, fico muito feliz, Tia Heron, de fazer parte desse grupo de trabalho do Estatuto das Vítimas e juntas, né, como bem falou, com a presidência do Arthur Lira, que sabiamente escolheu a Tia Heron para presidir esse grupo, e ela, de forma brilhante, tem feito um trabalho proativo, célere e extremamente, eu vejo que de sensibilidade, que é o que a gente precisa, porque na Câmara dos Deputados nós representamos
né, o povo brasileiro. E nós, infelizmente, nós percebemos que na maioria das vezes há uma inversão de valores em que os criminosos têm muito mais direitos, privilégios, tratamento em detrimento das vítimas. Infelizmente, Regina, para você ter uma ideia, a vítima ela tem 2 anos para fazer um tratamento psicológico, enquanto que o criminoso, o réu, é indefinido. Então, no Estatuto das Vítimas, né, esse erro vai ser corrigido e através das audiências públicas, com participantes extremamente bem preparados, né, deputada Thieron, contribuíram para esse trabalho. E eu acredito que, sobre a maestria da Thieron, o resultado desse trabalho vai ser realmente efetivo. Porque nós falávamos aqui nos bastidores, Thieron, sobre um outro projeto que tramita aqui na Câmara, que eu tenho o privilégio de ser a relatora do grupo de trabalho GT dos Jovens, e falando que a gente tem que ter a celeridade, mas a efetividade acima de tudo. Então, a gente espera que realmente, Regina, a Câmara tenha o plenário da Câmara, né, depois de aprovado o regime de urgência, tenha essa sensibilidade, assim como tem sido um trabalho fantástico na comissão. Bom, então vamos agora entrar efetivamente no estatuto, para a senhora dar mais detalhes para a gente, porque é um estatuto que vai abarcar vítimas de diversas áreas, não é? A gente citou aqui não só as de violência, que realmente a gente tem visto crescer muito, mas a gente tem na área econômica, na área de saúde. Como vai ser tratado no estatuto? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é, fazendo uma pergunta simples, e quem não é vítima? No Brasil, para que eu me coloque como vítima, eu tenho que provar que sou vítima. E isso por quê? Para que se evite a forma tendenciosa, né, juridicamente falando, porque nós entendemos que existe aqueles que se autodeclaram vítimas, existe aqueles dentro do conceito do sacrifício, né, que é o conceito maior da questão de ser vítima, e isso foi muito discutido. Eu me lembro que a deputada Soraya Santos, que faz ali a ponte com a modificação também do Código Penal, que é muito importante, porque o Código Penal já é um senhor de idade, né, de 1941, né, e a Câmara hoje se debruça também na modalidade de GT, de um grupo de trabalho, da mesma forma com 16 deputados, e um deles está trazendo ali tanto a deputada Soraya Santos como a deputada Margarete. De modo que a gente percebe que esse conceito de vítima, Regina, ele é muito tênue. Porque não é só eu dizer que eu sou vítima. Como eu disse, eu preciso mostrar, apresentar a realidade desses fatos. Mas a justiça considera a vítima como uma nota de rodapé. Ora, se é apenas uma nota de rodapé, e aí só para exemplificar, dentro do depoimento da vítima e até no processo de investigação, aquilo que a gente chama de persecução penal, a vítima ela não faz parte do processo criminal dentro desse sistema brasileiro. Como não? Se tudo nasce a partir dessa denúncia, não é? Que eu vou até a delegacia, que é essa porta de entrada, que é o primeiro momento, mas ali aquela vítima já é vista assim, será? Não, você é vítima porque você deu lugar, é vítima. Então, tem a questão da culpa, né? Por isso que a deputada Cassol traz aqui a questão da sensibilidade, da humanização. E um dos itens importantes que o Estatuto reza, que está sendo estabelecido nesse momento, é exatamente a especialização e a formação desses profissionais que estão na ponta. E talvez seja o que ela chama de efetividade, porque aprovar o Estatuto sem eu ter esse grupo, esses profissionais especializados, mas devidamente humanizados, entendendo o que é esse novo momento da vítima, porque o Estatuto está pegando, tirando do patamar pejorativo essa vítima, né, que sofre aquilo que a gente chama de revitimização, né, e a deputada Cassol também aqui já registrou, quando veja que no tratamento psicológico ou de assistência, ela precisa ter 2 anos, enquanto que o réu, não, vamos aqui, através de uma equipe multidisciplinar. Você veja que o olhar do Estado, ele precisa ser redirecionado, ele precisa ser ressignificado. É de fato uma correção necessária. Dentre essas modificações que o Estatuto traz, que é a formação e a especialização desses profissionais, com vistas a esse novo momento
do olhar para com a vítima, ou dentro do estatuto, ou desse código, como queira chamar, ou desse marco regulatório, a gente também está preocupado com o sigilo dessa vítima. Que essa vítima fica muito exposta. E para mim, Cassol, é um dos pontos principais. Sem sombra de dúvida, o acolhimento humanizado. Exatamente. Deputada, e então teria um conceito de vítima nesse estatuto? No caso, não corre o risco de haver, como a senhora mesmo falou, uma vitimização? O que está sendo levado em conta para se elaborar esse conceito de vítima, para que não haja na sociedade, que já se fala muito dessa vitimização em todas as áreas, né? A gente vê da vítima até de racismo tratada, falando que está tendo uma vitimização. Mimimi, né? Mimimi. Eu vejo assim, Regina, que através dessas audiências públicas, ouvindo tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, advogados criminalistas, as vítimas, como o Thieron falou, ouvindo entidades que ajudam, associações, automaticamente com todas essas participações e percepções, né, acredito que a nossa relatora, presidente do grupo, vai conseguir realmente colocar no Estatuto das Vítimas um conceito de vítima, como foi falado, que dê o menos mimimi possível. E algo que é interessante a gente pontuar também, que nós temos as vítimas indiretas, nós temos os familiares que não são assistidos. Hoje o poder público, né, ele não assiste os filhos das vítimas. Então é um absurdo. A gente torna a falar da inversão de valores, né? Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então esse trabalho que tem sido feito através das audiências públicas, a gente tem ouvido, né, e tem percebido de que, seja através da violência, da tortura, ou da violência doméstica, ou de um estupro, ou às vezes o estupro por conta de um pai com um filho, com uma filha, né? Nós tivemos a participação da Luísa Brunet, que há 8, 9 anos atrás, quando ela falou publicamente que tinha sofrido violência doméstica por parte do companheiro dela, eu lembro que ela foi extremamente criticada. Mas ela é modelo, ela que deu aso para que isso acontecesse. E é um absurdo, se uma mulher vem, né, para a sociedade, se ela vai na delegacia, se ela expõe a cara dela, que ela foi vítima, ela precisa de ajuda, ela precisa ser cuidada. Então, através do Estatuto da Vítima, é justamente para isso, para que o poder público ele possa ter esse olhar, essa sensibilidade e esse acolhimento lá na ponta, de forma humanizada, para não ter essa revitimização. Agora, que políticas públicas podem ser incluídas nesse estatuto, já que nós já temos várias políticas que são voltadas para essas fragilidades, tanto na área social, de saúde, mas o que ficaria incluído nesse estatuto? Olha, uma das coisas que se pensou, inclusive do projeto original, o deputado Rui Falcão, se pensou no auxílio vítima, mais um auxílio, mas aí iríamos mexer na previdência, não era só a questão da assistência social, que é um direito. A assistência social agora não é mais um favor. Eu vou lhe dar uma cesta básica e tudo bem, não é isso. É um direito que o vulnerável tem. Ok, então a política pública que você traz para esse que se coloca como vítima, ou até quando esse venha a falecer, que foi o caso, por exemplo, ali que de grande repercussão, inclusive internacional, né, a partir do goleiro Bruno, né, e a Samude, que foi lançada aos cachorros, né, hoje o seu filho, que é a vítima indireta, que é o que a deputada Cassol traz aqui, essa é uma vítima indireta. A mãe que fez um depoimento aqui na casa, né, de estremecer o coração, está o Léo. E por quê? Porque ele, há 12 anos, parece que foi ontem, porque ele se trata de uma figura pública, não é? E que tem aí por trás dele todo um aparato. Eu lembro-me aqui de um depoimento de Ivana Lopes, juntamente com a professora Maria do Carmo, que já disseram que como ele não estava decentemente trajado para a audiência, tirou-se a toga de um dos magistrados para cobri-lo. E a mãe? E o filho? Então a política pública hoje, dentro do estatuto, vai ser direcionado. E um dos pontos principais que a gente aqui já estava tratando
É o sigilo, mas sobretudo a reparação do dano. É tocar no bolso. Com certeza. Vamos tocar no bolso, vamos falar de dinheiro para essas vítimas. É só assim, né? Mas, deputada Cassol, o ministro da Justiça já declarou que apoia o Estatuto da Vítima, mas eu queria olhar também pelo lado da sociedade. Esse estatuto vai trabalhar só com as políticas públicas ou também trazer para a sociedade algum tipo de responsabilidade? Com a fala do ministro, ele quer justamente a reparação do dano para a vítima, que é extremamente essencial, que também acabou de ser pontuado o caso, né, do filho da Elisa Samúdio e de tantos outros que a gente vê que ficam desamparados. E através dessa criação do fundo, né, que seria gerido tanto pelo CNJ quanto pelo Conselho do Ministério Público, uma forma de o valor que é arrecadado, na verdade não seria arrecadado, mas o valor que teria que se pagar iria para esse fundo e automaticamente o criminoso, ele além da condenação criminal, ele vai ser condenado também na reparação financeira. Porque muitas vezes, Cheron, as pessoas falam no trânsito, com a Cris Yared, inclusive nós fazemos parte da Comissão de Viação e Transporte, e a Cris vai perder um filho vítima de acidente de trânsito, através do bolso, mexendo no bolso, que às vezes a pessoa sente muito mais. E infelizmente, a nossa justiça, eu sou advogada, posso falar com propriedade, o próprio Código Penal, em alguns casos de crimes, o tempo que ele fica preso é muito pequeno. Às vezes ele cumpre a pena no regime semiaberto, mas através dessa parte de condenação financeira, ele vai ter que ter a obrigação de reparar. Então é de suma importância e ter o apoio de um ministro, né, da Justiça, do governo federal, é extremamente importante no momento em que a gente, né, quer dar voz a essas vítimas, às vítimas indiretas, aos familiares e, acima de tudo, garantir efetivamente o direito deles, que é isso que a gente realmente está brigando, né, Cheron? É o direito dessas pessoas e também através de um portal para que as vítimas saibam os direitos que têm, porque muitas vezes, Regina, a vítima ou a vítima indireta ou os pais não sabem nenhum direito, aonde vai buscar, a própria delegacia, quem recorrer, às vezes, né, na própria delegacia, ela é rechaçada, ela é revitimizada, né, como a gente vê recente, às vezes, mulheres vítimas de estupro que falam, mas você viu a roupa que ela estava? Gente, não importa a roupa que estava, ela foi vítima, né? Então é nesse sentido que a gente fica feliz de ter esse apoio do ministro da Justiça. Deputado Cheron, queria falar também das vítimas da área da saúde. E nós vimos com a pandemia que o número de vítimas realmente extrapolou, e principalmente crianças e as vítimas indiretas, como a deputada Cassol citou aqui. Nós tivemos os órfãos da pandemia. Como o Estatuto vai tratar dessas vítimas indiretas, principalmente nessa área da saúde? Olha, essa casa tem produzido muitos projetos de lei, bastante interessante, que traz e que reforça, né, que dá uma musculatura ao Estatuto. Um deles é um projeto da minha autoria, né, que trata sobre os órfãos do Covid. O governo não gosta muito desse nome, mas também não teríamos um outro nome, né, que pudesse apertar esse botão, lembrar que nós estamos aí com uma geração sem pai, sem mãe, e sem assistência, e sem política pública, e, consequentemente, as margens vão virar bicho e vai matar a gente. De forma bem clara, para a gente entender o que consequência nós teremos se essa casa não fizer uma intervenção. Então, um dos feitos que esse GT tem preparado é exatamente dar uma olhada nesse rol de projetos, né, que a casa possui, para fazer um apensado que não me agrada muito o apensado, né? Porque o apensado eu vou acumulando, criando ali uma pirâmide e vou tirando, inclusive, os objetos, né, do pensado legislador. Mas é como eu chamo de nota complementar ao Estatuto, né? Aqui foi falado muito da deputada Cristiane Yared, mas nós temos tantos outros deputados que têm aí me procurado, que têm demandado, e que tem dito, né, a importância de puxar, tirar da gaveta,
né, projetos que vinham dar todo esse tom diferencial para a construção desse código. A ideia é, de fato, fazer com que a vítima, de forma ampla, ou de um conceito amplo, independente de ser só mulher, nós dentro desse conceito, não podemos apenas tratar com esse recorte de gênero, né? Vamos dizer assim, ou trazendo só a criança, ou trazendo só a mulher. Nós tivemos, inclusive, um depoimento lindo de um senhor de idade, 62 anos, comovente, que sofreu abuso sexual desde os seus 3 anos de idade. E olharam para ele e disseram assim, tá, por que você não contou ao seu pai? Como se fosse simples. Chegar a dizer, papai, estão abusando de mim. Ora, ele nem sabia que estava sendo abusado, né? Então, trazer os projetos aí dos abusos, isso nós estamos deixando na mão da nossa coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, porque esse mês de março também nos dá essa possibilidade, né? Inclusive para essa última reunião magna, certamente nós vamos ter presença confirmada dela, trazendo todo esse rol de projetos para não deixar escapar sequer um daqueles que possa atender e promover a garantia do direito da vítima. E uma outra vítima também, que a gente tem visto recentemente, são as vítimas dos crimes ambientais. De que forma, a senhora estava citando que as pessoas às vezes nem sabem qual o direito que elas têm, a quem recorrer. De que forma o Estatuto vai tratar também desses crimes ambientais, e não só esses promovidos por empresas, como ocorreu em Minas, mas também esses crimes que, crimes não, mas essas ocorrências naturais, que a gente viu em Petrópolis, que esse número de vítimas que nós temos, como que eles vão recorrer? Ter direito a quê? Então, Regina, justamente você falando da calamidades, os desastres, como ocorreu em Petrópolis, Brumadinho e tantos outros casos, através do portal, através do estatuto, a ideia é que essas vítimas elas tenham, né, a certeza que elas vão buscar, né, ela primeiro saber que ela tem o direito. Então, quando ela busca isso, ela já sabe que tem um portal, alguém que vai falar, né, Tcheron, alguém que vai falar, olha, você tem o direito, elas vão buscar essa ajuda, e tanto as empresas que responsabilizadas, que tem a parte que vai responder perante a justiça, mas a parte principal também, que é a reparação do dano. Que a gente, esses dias eu lendo até uma matéria sobre Brumadinho e assistindo, né, alguns depoimentos de pessoas ali que falaram, olha, por mais que tenha uma certa, né, cuidado de, deu a casa, deu isso, mas e as pessoas que eu perdi? Né, essa reparação. Então, a ideia do Estatuto é justamente essa, é além da parte de crimes de violência doméstica contra as crianças, contra, como foi falado, sem recorte de gênero, né, mas também essa parte da saúde, a parte de desastres e calamidades. Então, a ideia do conceito de vítima, como antes você perguntou, né, Regina, como seria esse conceito de vítima, é justamente, né, sobre esse olhar de que a vítima de num olhar mais macro, em que ele pode ser a vítima de um acidente, de um desastre ambiental, mas que foi ocasionado por uma omissão de uma empresa que não se preocupou, né, nos impactos ou na prevenção, e também o outro olhar sobre essa questão do penal. Então, o Estatuto ele vem bem completo, e através das audiências públicas, essa contribuição, né, tanto dos poderes quanto dos órgãos e das vítimas, é justamente, né, para quão mais efetivo e mais completo, né, Tcheron, seria quanto mais completo ficar, para poder realmente ser o Estatuto das Vítimas que garante o direito a essas vítimas. Sim, deputada Tcheron, para ver o reparo a gente precisa dos recursos. A deputada Jaqueline estava citando desses fundos, mas o Congreso definiria recursos também, por exemplo, de emendas parlamentares. Como ficariam definidos os recursos para essa reparação? O recurso precisa ter uma fonte, ela precisa ter uma origem. Inconstitucional seria criarmos um fundo, ou, como eu disse anteriormente, pensarmos num auxílio vítima, não é mais um auxílio, poderia se dizer assim. Não, a ideia é, de fato, quando a justiça, a partir da investigação criminal, dentro do sistema, porque se eu estou falando de sistema, eu estou falando de forma integrada. Não importa se eu estou em Rondônia, não importa se são as vítimas das enchentes lá no extremo sul da Bahia,
que fica mais próximo do Espírito Santo do que Bahia propriamente, né? Cidade importante como foi Teixeira de Freitas. Aí eu tenho um sistema integrado desde a delegacia à justiça comum. Ora, eu vou achar essa vítima a partir da investigação e garantir que ela tenha um atendimento, primeiro, multidisciplinar, a proteção do sigilo, porque, como eu disse, a proteção do sigilo, a vítima chega na delegacia e os seus dados todos vai para a mão, inclusive, do réu. O réu volta, identifica onde ela mora, né? Vai lá, ameaça, porque é difícil ser vítima. É muito difícil ser vítima. As pessoas hoje têm muito medo, têm muita culpa. A primeira coisa que se passa na cabeça dela, meu Deus, eu acho que eu permiti, eu viabilizei, eu dei essa possibilidade de acontecer. Então, quando a gente pensa nesse recurso, é a partir do direcionamento do governo federal do fundo penitenciário, que está aí subutilizado. É um recurso importante que precisa ter um cunho social. Precisa ter um cunho social. A sociedade anseia por isso. Quantos e quantos processos de mais de 20 anos parados e que nós não conseguimos atender dentro do âmbito da reparação de danos, que é muito difícil de se fazer. Vou dar um exemplo simples aqui. Você sai para trabalhar, vai para a parada de ônibus com o seu aparelho de telefone celular, em algum momento ele toca, você precisa falar com o seu filho, com o seu esposo, ou você está ali parando para olhar sua rede social, seu WhatsApp, enfim. Vem um sujeito de lá, mal intencionado, de má fé, arrebata aquele aparelho da sua mão. Quando você vai prestar a queixa, leva-se tanto tempo que o sujeito vai deixar para lá. Abre mão do seu direito. Abre mão do seu direito. Quem vai reparar meu aparelho? Não, eu não faço mais questão. Nós já estamos hoje, vivemos isso nesse século. Então o Estatuto barra isso. O Estatuto diz, você foi lesado, você foi sacrificado, você sofreu dano, então só um momento porque você tem direito. E vem esse portal através do Ministério Público dizendo a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Porque isso vai empoderar a vítima, isso vai fortalecer a vítima, isso vai fazer com que ela tenha confiança, inclusive na justiça, porque hoje eu já não posso fazer justiça com minhas próprias mãos. Não existe mais o processo deliberado de eu chegar e dente por dente, olho por olho. Não existe. Então eu tenho que confiar. Isso, na verdade, Cassol, é um resgate, inclusive, às instituições que estão aí aptas para dar um amparo legal. Deputadas, muito obrigada pela participação, esclarecimento sobre esse Estatuto da Vítima que está em tramitação aqui na Câmara. Obrigada, Regina, nós agradecemos muito. Quero cumprimentar cada membro desse GT, na pessoa da nossa deputada Jaqueline Cassol, que tem assim sido um membro importante, inclusive o último requerimento, ela traz uma vítima também de repercussão nacional e internacional, que é a Luísa Brunet, de uma senhora participação. Isso para nós é um ganho enorme, porque reflete na vida de tantas outras mulheres, sobretudo também dos homens, vítimas desse processo no sistema criminal. Verdade. Obrigada, Regina. A Tia Heron, como eu falei antes, privilégio estar aqui dividindo com ela e também dividir esse trabalho, né, do Estatuto das Vítimas, podendo dar voz às tantas vítimas no nosso Brasil e principalmente como parlamentares, como deputada, a gente podendo aprovar um estatuto de tão grande importância. Então, fico muito feliz. Gratidão. Eu conversei sobre o Estatuto da Vítima, que está em grupo de estudo aqui na Câmara dos Deputados. Foi com a presidente do grupo, a deputada Tia Heron, do Republicanos da Bahia, e com a integrante também do grupo, deputada Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.